Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui depois de 2 anos longe do canal, né? Mas esse período aí que a gente ficou afastado, a gente estava estudando muito, a gente estava pensando muito sobre essa dor que muitos pais têm hoje de como educar seus filhos em uma sociedade líquida com tantas dificuldades e com o uso excessivo de tecnologias. O que fazer nesse contexto? E em cima desses estudos, nós acabamos criando há 10 meses atrás um espaço que é um clube de aprendizagens chamado EduTech House. A EduTech House é o primeiro clube de aprendizagens para crianças de 5 a 14 anos aqui de Belém do Pará, que é a cidade onde a gente reside. Então, a partir disso, a gente vai agora conectar o nosso canal roboticamente com o que a gente faz lá na EduTech House. Por isso vocês vão nos ouvir falar esses dois nomes, ok? E em função do nosso retorno, a gente trouxe aqui para vocês 5 dicas bem legais, né, Douglas? Pois é, pessoal, foram 2 anos de muito estudo, muita dedicação e até a ideia de efetivamente termos o nosso espaço físico para colocar em prática mais ainda tudo que a gente vinha discutindo, vinha conversando, vinha idealizando. Hoje, nós temos um espaço físico bem legal, com uma equipe muito alinhada, e que está conseguindo desenvolver cada vez mais tudo isso que a gente tinha meio que teórico ainda em estudo, colocando a mão na massa, colocando em prática. E aí até é legal fazer um convite para que você que é aqui de Belém ou que mora próximo da gente e queira conhecer o nosso espaço, vem conhecer também. Você vai gostar, vai ser bem legal. Traz o teu filho para conhecer, traz a tua filha para conhecer e vem junto com a gente entender como é que é todo esse processo e como é que a gente está trabalhando em cima dessa mudança ao longo de 2 anos. É interessante lembrar também que essa parada foi necessária porque a gente precisava focar mais e entender melhor aonde hoje a gente está chegando e o que a gente está alcançando fazer. Legal? Então, vem com a gente. Bom, então, a partir disso, a gente vai começar aí dizendo para vocês 5 dicas de como vocês podem trabalhar esse processo educativo em casa. E aí, a nossa primeira dica, que o Douglas vai explicar para a gente, é uma rotina diária de leitura. E aí, Hilário, o que é legal nisso tudo é que falar que são 5 dicas básicas, são 5 dicas fáceis de implementar, mas são extremamente importantes, né? A primeira dica, então, que é a rotina diária de leitura, é importante você fazer com que o teu filho, com que a tua filha comece a gostar de ler. Mas como é que eu faço isso? Por experiência própria, a minha brincadeira começou com revistas em quadrinho, onde eu tinha muitas imagens, muitos desenhos, geralmente Maurício de Souza é a grande referência para isso. Então, essas historinhas estimulavam a minha filha, ainda pequenina, a ler e interagir com toda essa relação de texto e imagem. É interessante você perceber que com o passar do tempo, ou melhor, com a maturidade do teu filho, essa leitura vai aumentando o grau de texto e diminuindo a quantidade de imagens, né? Hoje eu vejo a minha filha com 13 anos lendo livros com texto muito mais densos. Mas o que é legal nesse trajeto todo é você também fazer algumas estratégias para que você consiga, junto com o teu filho, junto com a tua filha, perceber qual é a linha de texto, qual é a linha de cultura que o teu filho gosta. Se é aventura, se é romance, se é ficção científica, anime. Então, existem várias possibilidades para isso, e isso é um processo de construção. Se você entender que isso é bem legal, é bem interessante, por exemplo, eu lembro muito de pegar na mão da minha filha e ir numa livraria física, escolher livros, sentar com ela, mostrar linhas de leituras interessantes. Digo até assim que demorou com ela definir a linha de leitura, mas hoje ela tem isso muito bem definido e compra livros sim, lê bastante, gosta muito. Então, esse pegar na mão do filho e ir atrás desse processo é muito interessante.
sem contar que a tua relação com teu filho melhora muito mais por uma relação de fazer essa busca a dois, né? Com o teu filho é muito, muito legal. E essa questão também de você ser exemplo é super importante, né? Porque se você não gosta de ler, é mais difícil de você mostrar para o seu filho a importância da leitura, né? Então é interessante que não só você faça esse processo de descoberta do gosto dos seus filhos junto com eles, mas que você também crie esse hábito caso você não tenha. Exato. Ou que você realmente, se já tem o hábito, faça com que eles vejam na sua rotina esse processo inserido, né? Muito legal isso que a Larissa está falando, porque assim, não é só o filho que aprende com a gente, nós também aprendemos com o filho. Então, de repente, você que não tem esse hábito de leitura, isso pode fazer você ganhar gosto por isto e os dois passarem sim a ter hábitos de leituras. É muito importante essa diquinha. Legal, mas vamos lá agora para a segunda dica. A dica 2 são jogos educativos. Explica pra gente isso, Douglas, por favor. Pois é, a ideia dos jogos educativos, a gente geralmente pensa muito em jogos eletrônicos, pensa muito em tela, o que também é uma possibilidade, mas existe uma gama muito grande de jogos, desde jogos de tabuleiro, pensar em quebra-cabeças, e não dá para também isolar a criança do digital, né? Mas com uma busca mais adequada, a gente pode encontrar diversos jogos que são jogos educativos, que trabalham muito essa ideia de, além de ser lúdico, de ser divertido, ter algo a se aprender, ter algo a se crescer, né? A buscar nesse processo. Eu lembro muito de buscar junto com a minha filha, mesmo nessas próprias livrarias, em algumas delas tem uma seção de jogos, né? De tabuleiro, de quebra-cabeça, uma infinidade de jogos que são muito interessantes e que, às vezes, na nossa época, eu aqui do alto dos meus 56 anos posso dizer isso, não tinha tantos jogos interessantes, né? Ou não tínhamos acesso a isso. E, novamente, aquela ideia de, assim como aprender a gostar junto com teu filho de ler, pode ser interessante conhecer novos jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, enfim, e até os digitais, e juntos trilhar esse processo de aprendizagem também. E aí é legal que agora existem espaços, né, que são próprios para quem gosta de jogos de tabuleiro. Então hoje existem casas especializadas. Em todos os lugares hoje, aqui em Belém nós temos algumas também, né, em outros lugares aí, se você não é de Belém, com certeza você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto. Então é legal você conhecer esses espaços também, porque são lugares em que você frequenta em família, né? Então você pode levar os seus filhos para escolher juntos os jogos e ali você ter horas de diversão, de lazer no final de semana. Que às vezes no final de semana a gente fica pensando, o que eu vou fazer? Vou só levar para o shopping, que é a primeira coisa que a gente lembra é ir para o shopping. Ou ele vai ficar em casa só no celular, no tablet, né? Então para tirar ele um pouco desse uso excessivo de tela, a gente tem que fazer também essa nossa parte de buscar alternativas. E esse processo que a Larissa fala, desses espaços, é interessante porque vai você, vai seu filho, vai sua família, mas vão amigos, vão as famílias dos amigos. Então você consegue propagar muito mais essa ideia de aprender através de jogos. Isso é bem legal. Agora a dica 3 é uma dica que eu acho muito interessante. É a dica de conversas curiosas. Explica isso pra gente. Esse lance de conversas curiosas é bem interessante. Eu sempre pego como parâmetro a minha relação com a minha filha, evidentemente, né? Porque foi muito interessante todo esse processo. Falar de conversas curiosas, a ideia é você pensar num tema que fuja um pouco do dia a dia, né? Para que traga curiosidade, para que traga interesse em descobrir como funciona. E se você parar para olhar, dentro da tua casa, existem infinitas possibilidades disso. Eu lembro muito, por exemplo, quando eu expliquei para ela como funcionava o binóculo, né? A relação de como é que o binóculo funciona, por que ele amplia a visão. Então, falávamos também de plantas, né? Quando você planta um feijão e ele brota, todo o processo de brotar, de regar, o tempo que leva. Então, existem várias possibilidades bem simples que você consegue fazer para que isso funcione. Por exemplo, o dia que falta luz na tua casa. Esse é um fenômeno muito legal para você brincar com sombras, para você explicar como é que a sombra funciona, os desenhos que você pode
pode fazer com as mãos. Eu lembro de uma situação onde eu discuti com ela, conversei com ela sobre o mito da caverna, por brincar com sombra. Se você não conhece o mito da caverna, dá uma pesquisada. É um negócio bem legal. E trouxe para ela essa ideia do mito da caverna, né? Que através das sombras, o que a gente poderia imaginar e brincar, enfim. Existe uma infinidade de situações curiosas que você pode explorar. Verdade. E aí eu acho interessante também quando a gente estimula a criança, o adolescente, fazendo perguntas, né? E isso me lembra muito hoje o que está acontecendo com o ChatGPT, com as inteligências artificiais em geral, né? Então hoje a gente tem aí uma possibilidade de ter inúmeras respostas sobre várias coisas, mas se a gente não souber fazer a pergunta da forma correta, acaba que a resposta não é muito adequada para o nosso contexto. Então quando a gente estimula as conversas curiosas, a gente já pode trabalhar essa perspectiva de fazer uma pergunta, né? Por exemplo, o que você faria hoje se, sei lá, ficasse um dia inteiro sem energia? Vamos parar para pensar nisso? E se você se transformasse numa astronauta, como você agiria? Né? E aí vai levando a criança a imaginar contextos e depois pede que ela faça perguntas para você também. Porque esse exercício de elaborar perguntas, ele é fundamental nos dias de hoje, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que muito mais importante do que saber as respostas é saber fazer as perguntas certas. E a Larissa traz uma ideia bem interessante, que é essa questão de hoje como a IA está se popularizando, né? E talvez isso seja um tema bem interessante para a gente fazer uma discussão, e aí seria interessante essa dica, né? Se apropria também dessa coisa de IA, de entender como funciona, tá no universo do teu filho, tá na perspectiva da tua filha, essa coisa de como é que a IA hoje pode me ajudar, se ela ajuda, se ela atrapalha. Pode até trazer ela para conversa curiosa, exato, né? Com certeza. Então, quando a Larissa puxa a ideia da IA, esse tema de conversas curiosas, você pode pedir uma relação infinita de conversas curiosas com base na IA. Então, isso é um universo cada vez mais fantástico. E trazer para dentro de casa conversas curiosas, inclusive estimula o teu filho, a tua filha, a trazer num outro dia ela um tema curioso para discutir com você. A reciprocidade disso também acontece nesse nível. Mas vamos lá então para a dica 4. Atividades práticas. Essa para mim é a melhor de todas. Eu adoro cozinhar, eu adoro estar na cozinha fazendo coisas. E a minha filha, com o tempo, virou parceira disso, né? Então, falar em atividades práticas, e eu foquei na cozinha porque é algo que eu gosto, mas existem várias outras atividades práticas. Eu lembro de que ir para a cozinha e mostrar como as coisas funcionam, colocando a mão na massa, fazendo efetivamente todo o processo, desde explicar como faz um simples ovo, até pensar no macarrão e mostrar como é que a gente descobre como é que o macarrão está bom ou não. Então, para mim sempre foi uma grande curtição brincar com cozinha com a minha filha, né? De ela me ajudar nas receitas. Uma outra ideia é isso aqui, Lego. Eu sempre gostei de montar Lego. E com o passar do tempo, a minha filha virou minha parceira nesse processo, né? Então, são atividades práticas. Quando você pega o manual do Lego, tem um passo a passo que você tem que seguir. E essa coisa de procurar a peça, fazer a montagem correta, também é muito interessante. Uma outra coisa que eu acho legal em relação à atividade prática é plantar. Eu acho que o ciclo de você plantar, de você ver todo o processo de plantar, de regar, a planta crescer, ela produzir, se você faz isso com feijão, por exemplo, e ver inclusive a planta morrer, o ciclo todo se completar, é muito importante. Então é muito legal você fazer atividades práticas que tenham um início, um meio e um fim, para que a gente consiga entender todos os valores envolvidos nisso daí. É muito legal, é muito massa fazer isso. E hoje tem vários canais no YouTube, tem vários vídeos, né, que mostram atividades simples, práticas, com coisas que você tem em casa mesmo, no seu dia a dia, que você pode estar transformando ali numa experiência diferente, né? Deixando memórias ali, cultivando memórias. Né, e um outro ponto que eu sempre gostei de trabalhar foi a coisa da limpeza, né? Você cozinhou,
tem que lavar. Você sujou, tem que arrumar, tem que deixar tudo legal. Então, esse processo também de organização, de limpeza, a prática de como fazer uma boa lavagem, por exemplo, de um copo, de um talher, de varrer a casa, coisas bem simples que estão no teu dia a dia, são fantásticas para fazer todo esse processo acontecer. Vamos então para a última dica que eu acho fundamental, a dica 5. Elogie o esforço e não apenas o resultado. O que você acha disso? O que você tem para contribuir com a gente nessa brincadeira? Para mim, é uma das dicas mais importantes, justamente porque o que tem valor para a gente, que precisaria pelo menos ter valor para a gente, para todos nós, é a nossa jornada, né? E não só aquilo que deu certo, por exemplo, ou ficar chateado por aquilo que deu errado. Então, quando a gente também faz isso com os nossos filhos, quando a gente faz eles entenderem que o processo todo, que a jornada toda foi interessante, ocorreram aprendizagens, e independente se o resultado foi tão bom quanto se gostaria ou não tão bom, né, a aprendizagem ali que ocorreu é o que fica, a experiência, o momento é o que fica. Então a gente tem que saber valorizar isso primeiro e mostrar para os nossos filhos que a gente também valoriza isso neles. É interessante porque falar do acerto e do erro, né? Ter como resultado o erro, se a gente for parar para ver todo o processo que causou o erro, tem aprendizagem nesse processo, né? A gente tem tempo, a gente tem folga, a gente tem... o teu filho, a tua filha tem idade para errar ainda muito e aprender com isso. Então, desmistificar essa coisa de que erro é algo ruim, é algo penalizante, é muito importante. Por isso, quando a gente fala... às vezes é uma coisa que vem da escola também, sim, né? Porque tem pai que olha só para a nota final. Então, o resultado não foi bom porque a criança não tirou uma nota boa. Mas e como foi o processo dela? O quanto ela realmente evoluiu? O quanto aquela nota baixa representa só um momento específico que ela não estava tão bem, ou que ela não conseguiu porque aquele tipo de avaliação não é adequada para ela, né? Você imagina que esse exemplo da nota, são vários fatores que influenciam nisso, né? Então, olhar de uma forma muito míope para essa coisa da nota não é legal, é processo. Coloque na cabeça sempre que qualquer aprendizagem passa por um processo, ok? Então, só o resultado final não é legal olhar para ele. Então, ficam aí as 5 dicas para você, né? Para você refletir, praticar, juntar a família e colocar em prática tudo isso que a gente falou, que é bem interessante porque, além das atividades em si, também tem várias funções executivas que são estimuladas, mas a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo. E a gente está super feliz de estar de volta aqui. Quem não segue a gente ainda, segue a gente no canal, na rede social, tá bom? E vamos lá, que tem mais vídeo vindo aí. É isso, não esquece de aprender junto com o teu filho, tá bom? Cresce junto com ele que vai ser muito, muito, muito melhor. Tchau, gente. Até mais.